Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso grupo de estudos, mais uma vez aqui, mais uma terça-feira reunidos. E esse grupo de estudos tem por objetivo fazermos as leituras e também nós partilhamos, conversamos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E nós continuamos na leitura deste livro aqui, que é a autobiografia do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, hoje retomando na página 224, lá no último parágrafo. E, como nós sempre gostamos de lembrar, esse grupo é uma iniciativa, é uma ideia original do Hamilton, que convidou muita gente bacana, que fez e continua fazendo parte. Aí a gente lembra com carinho do Renato Bertatti, da Alice Satin, do Oswaldo, do René Schubert, e hoje quem está aqui conosco para nos acompanhar nesse caminho é o Marcos Castro. E desde já, Marquinhos, receba nosso carinho, nossa gratidão pela sua presença aqui, sua entrega, seu bom humor, tudo, né? Tudo que você nos oferece. E hoje, Marquinhos, temos uma leitora, que é a Sandra. E, pessoal, lembrando, né? Os nossos encontros, eles são gravados e depois eles são disponibilizados lá no canal do YouTube do Hamilton. E em algum momento da leitura, o Marcos vai sinalizar para a gente fazer uma pausa, e quem tiver perguntas, quem quiser compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário, é só levantar a mão ou então escrever no chat, que a gente está aqui de olho. Então, sem mais delongas, meu querido Marquinhos, te passo a palavra. Muito boa noite, Larissa, a Sandra, que vai ser nossa leitora de hoje, todos que estão aqui. É um prazer para mim estar novamente aqui com vocês para a gente crescer juntos aí nessa leitura do livro do Bert, né? E quando nós começamos a ler esse livro, né, eu imaginei até assim, falei, tem muita parte nesse livro assim que é um relato, e o quanto esse relato do Bert assim traz profundas reflexões em nós, né? Porque eu percebo que a gente está assim muito tranquilo assim nesse livro, né? Indo num ritmo, respeitando o ritmo de leitura, assim. Então, é um livro que realmente a cada semana eu percebo que traz um movimento novo mesmo para cada um. Então, só deixar meu muito boa noite e muito bem-vindo a todos aí que estão chegando. Acho que não ficou pergunta, né, Larissa? O René não me falou nada. Que eu esteja me lembrando, não. Mas se alguém daqui que estava no encontro passado lembrar de alguma, pode escrever no chat que no primeiro intervalo a gente retoma, Marcos. Tá ótimo. Então, a Sandra, por favor, fique à vontade para ler para nós. Boa noite a todos. Então, vamos começar. Em alguns cursos, reuni experiências de como talvez se possa chegar à reconciliação entre assassinos e vítimas, e em sentido mais amplo, entre judeus e alemães. Para mim, foi decisiva uma vivência que tive em um curso em Berna, quando um homem constelou sua família atual e, por fim, disse que gostaria de acrescentar uma informação importante: era judeu. Em seguida, dispus diante de sua família 7 representantes das vítimas mortas do Holocausto e, atrás delas, 7 representantes dos assassinos mortos. Depois Pedi aos primeiros que se virassem e olhassem os assassinos nos olhos. Depois não fiz mais nada, mas deixei-os entregues a seu movimento, tal como resultava espontaneamente deles. Alguns assassinos desmaiaram, encolheram-se no chão, soluçaram alto de dor e vergonha. As vítimas se voltaram para os assassinos, olharam em seus olhos, levantaram os que estavam no chão, abraçaram-nos e consolaram-nos. Ao final, surgiu entre eles um amor indescritível. No entanto, um dos assassinos ficou totalmente paralisado. Não conseguia se mexer, por isso coloquei atrás dele um representante para o assassino atrás dos assassinos, no qual ele se encostou e assim conseguiu relaxar um pouco. Mais tarde, esse representante disse que se sentiu como o dedo de uma mão gigantesca, totalmente entregue. Essa também foi a experiência dos outros nessa constelação.
Todos, vítimas e assassinos, sentiram-se guiados e carregados por um poder superior, um poder cujo efeito não identificamos. Ao final, pedi a todos os participantes que me enviassem um relato sobre o que haviam vivido na constelação. Um representante dos assassinos me escreveu: quando você colocou 7 homens atrás das 7 vítimas, fui tomado por uma sensação muito ruim. Intuí e senti algo negativo, embora ainda não estivesse claro para mim quem teríamos de representar. Quando então você disse que seriam os assassinos, um calafrio percorreu minha espinha. Depois, quando as vítimas se viraram e olhei nos olhos de quem estava na minha frente, toda a energia escapou de meu corpo. Nunca em minha vida senti tanta vergonha. Apenas olhei para ele, encolhi cada vez mais e ele cresceu cada vez mais. Eu preferia ter desaparecido em um buraco profundo, em uma toca de rato nas profundezas da terra. Em mim, algo gritava constantemente: não, 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 não pode ser verdade. Sentia a necessidade de pedir desculpa. Ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia: não há do que se desculpar nem disfarçar. Você tem de carregar isso sozinho. A única expressão que me veio aos lábios foi: por favor. Depois disso, minha vítima me abraçou. Sem seu apoio, eu teria caído no chão de vergonha. Em seus braços, eu não parava de ouvir a voz dizer dentro de mim: não mereço isso. Não mereço absolutamente ser amparado por ela. Felizmente, minhas lágrimas escorreram, do contrário, eu não teria conseguido suportar tudo aquilo. Depois que minha vítima me soltou, melhorei. Tornei a sentir um pouco do chão sob meus pés e consegui respirar com mais liberdade. Ao mesmo tempo, eu também sabia que aquela tinha sido apenas a primeira vítima. Ainda havia muitas outras em minha consciência, não apenas 2 ou 3, mas dúzias ou até centenas. Depois também senti a forte necessidade de olhar nos olhos de cada uma dessas vítimas para, assim, alcançar minha paz interior. Quando você colocou o assassino superior atrás de nós, logo ficou claro para mim que eu teria de carregar sozinho a responsabilidade pelo que tinha feito. Para mim, esse assassino atrás dos assassinos não trouxe nenhum alívio. Também tive a forte sensação de que teria sido melhor ficar do outro lado e não me sobrecarregar com essa culpa alucinante. Minha necessidade de olhar a próxima vítima nos olhos aumentou cada vez mais. Porém, o contato visual seguinte me fez, de fato, desabar. Não consegui mais ficar em pé e chorei muito no chão. Perdi totalmente a consciência. Sua voz distante, dizendo: agora voltem lentamente, chegou muito fraca aos meus ouvidos, e o retorno subsequente ocorreu bem devagar. Ainda havia muito o que fazer, eu ainda não tinha olhado para muitas vítimas. Continuei a sentir o forte impulso de terminar o que não estava concluído. Após essa constelação, precisei de pelo menos 1 hora para me recuperar por completo e tornar a me sentir em plena forma. Para mim, esse foi de fato um dos papéis mais difíceis que vivenciei em uma constelação familiar. Também foi estranho como pensamentos parcialmente cristalinos surgiram em minha consciência. Por exemplo, o fato de não ser possível transferir aos outros a responsabilidade pela própria ação, embora eu fosse apenas uma pequena roda na engrenagem. Após uma experiência como essa, sabemos que não há o que discutir, argumentar ou esclarecer. Simplesmente é assim. Em uma constelação como essa, também fica claro que não existe grupo no sentido de que as vítimas estão aqui e os assassinos ali. Existem apenas as vítimas individuais e os assassinos individuais. Cada assassino tem de se colocar diante de cada vítima, e cada vítima tem de se colocar diante de cada assassino.
Desse modo, ficará claro que não haverá paz para as vítimas mortas se os assassinos mortos também não assumirem um lugar ao lado delas e não forem aceitos por elas. E não haverá paz para os assassinos enquanto também não se colocarem ao lado das vítimas mortas. Quando isso não ocorre, quando não permitimos que ocorra, posteriormente os assassinos são representados por descendentes. Por exemplo, enquanto os assassinos da última guerra não tiverem espaço na alma dos alemães, serão representados, entre outros, por radicais de direita. Em constelações de descendentes de vítimas judias, também vi que em muitas dessas famílias um filho representa um assassino. Portanto, não escapamos da reconciliação com os assassinos. Além disso, nessa constelação ficou claro que o envolvimento se desfaz apenas entre aqueles aos quais está relacionado. Portanto, entre esse assassino e essa vítima. Ninguém pode nem deve assumir seu lugar, como se tivesse um direito à incumbência ou o poder para tanto. Por isso, nessa constelação, os representantes das vítimas mortas e dos assassinos mortos também não queriam que os vivos se intrometessem. Deveriam manter-se afastados. Os mortos também queriam que a vida continuasse, que não se limitasse ou reduzisse devido à lembrança relativa a eles. Do ponto de vista dos mortos, os vivos eram livres para a vida. Nesse contexto, fiz um exercício com uma judia que teve muitos parentes mortos. Ela se sentia convocada a reconciliar vivos e mortos. Pedi que fechasse os olhos e entrasse mentalmente no reino dos mortos. Ficasse em pé em meio aos 6 milhões de vítimas do Holocausto. Olhasse para a frente, para trás, para a direita e para a esquerda. À margem de todos esses 6 milhões de mortos encontravam-se os assassinos que se levantaram. As vítimas e os assassinos viraram-se para o horizonte, no oriente, onde viram uma luz branca diante da qual se curvaram profundamente. Em seguida, depois que ela também se inclinou com todos os mortos diante dessa luz, tornou a recuar devagar, deixando os mortos em devoção diante do que emergia no horizonte, mas continuava oculto. Por fim, afastou-se dos mortos e voltou para a vida. Entretanto, algumas vezes os vivos também precisam encontrar os mortos, olhá-los no rosto e serem vistos por eles, sobretudo aqueles que têm alguma culpa em relação aos mortos, mas também os que tiraram alguma vantagem do triste destino de seus concidadãos judeus. Em muitas constelações, revelou-se que os indivíduos injustiçados possuíam a alma daqueles que lhes causaram mal ou tiraram algum proveito do seu infortúnio. E possuíam não apenas a alma deles, mas também a de seus descendentes até a injustiça ser reconhecida, até que os outros os olhassem nos olhos, os reconhecessem como seres humanos, os honrassem e chorassem com eles por seu destino. Assim, quem havia sido apartado era reintegrado, e os efeitos ruins da injustiça cessavam. Sandra, vamos Enquanto parar Sandra, para você descansar também um pouquinho, né? Essa parte aqui, já falamos bastante também sobre essa reconciliação, né? E como isso se mostra dentro das constelações, que somente é possível chegar a essa paz quando existe essa reconciliação entre essas vítimas e entre os assassinos. O que acontece é que eles se buscam. E dentro da constelação a gente percebe o quanto eles estão conectados, o quanto eles estão ligados e o quanto essa vítima e esse assassino precisam um do outro para encontrar essa reconciliação. Porque se vem alguém depois, em uma geração posterior,
como foi o caso dessa mulher aqui que relatou assim que se sentia, né, convocada a, entre aspas, a fazer a justiça, né, convocada a unir de toda forma esse sistema, isso não dá certo, porque tanto o assassino precisa ter a vítima no seu olhar, como a vítima também precisa ter o assassino no seu olhar, e ambos serem reconhecidos. Somente quando eles se reconhecem, a gente pode ver isso claramente dentro de uma constelação, o quanto isso traz paz para aquele assassino e para aquela vítima. Então, seja nesse, como o Bert fala assim, no reino dos mortos, né? Estão mortos, porém ainda esperam por algo. E dentro da constelação, o que a gente pode ver é que essa espera pode ser alcançada nesse sentido de conduzir tanto a vítima quanto ao assassino a essa paz dentro desse sistema. E dessa forma, aqueles que vieram depois não precisam representar nenhum nem outro. Não precisam fazer nada nem para um nem para outro, mas confiar e entregar vítima e assassino também a esse destino difícil. Isso exige um profundo amor, porque também existe um profundo amor entre vítima e assassino, que nós não sabemos e não podemos julgar. Você vai falar, nossa, mas isso é um absurdo, foi algo tão ruim. Mas quando a gente vê isso que o Bert falou aqui, dessa luz que está presente para a vítima e também para o assassino, nós também vemos que eles olham nessa mesma direção. E essa mesma luz também está para os dois. Então aqui eu acho que o importante, né, que eu queria frisar bem para vocês é o quanto eles precisam um do outro e somente encontram essa paz quando se olham e quando podem se olhar com esse grande amor, que de algum modo se mantiveram a serviço, seja a vítima, seja o assassino. Eu sei que muitas vezes, né, quando acontece isso, quer-se distância, né? Não quer nem falar sobre isso, não quero trazer esse assunto e inclusive até no intuito de proteger aqueles que vêm depois, porque foi um acontecimento muito difícil dentro da família, porém na alma é exatamente ao contrário. Quando se exclui, quando se afasta, quando se quer deixar à margem esse acontecimento, é justamente quando alguém da geração posterior vai olhar para isso como forma de ainda existe algo aqui que está separado. E como é que isso pode ser reunido novamente? E é reunido novamente quando aqueles que já foram vítima e assassino podem se olhar e podem se reconciliar. Então, cuidado, né, com todas essas exclusões e esses afastamentos que existem nesses sistemas e esses destinos difíceis quando se quer evitar, afastar ou rechaçar a qualquer modo. Porque é aí sim que alguém vem e representa um ou outro, ou vítima ou o assassino. Alguma pergunta? Marcos, o João está com a mão levantada e também temos uma pergunta no chat. Ok, o João, pode falar, João. Essas coisas que essa leitura fala são muito fortes. Sobretudo esse último parágrafo que a Sandra leu, eu queria retomar aqui. Eu fico pensando... João, você quer ler o parágrafo de novo? Eu também achei esse parágrafo bem forte. Sim. Entretanto, algumas vezes os vivos também precisam encontrar os mortos, olhá-los no rosto e serem vistos por eles. Sobretudo aqueles que têm alguma culpa em relação aos mortos,
mas também os que tiraram alguma vantagem do triste destino de seus concidadãos judeus. Em muitas constelações revelou-se que os indivíduos injustiçados possuíam a alma daqueles que lhes causaram mal ou tiraram algum proveito de seu infortúnio. E possuíam não apenas a alma deles, mas também a de seus descendentes, até a injustiça ser reconhecida, até que os outros os olhassem nos olhos, os reconhecessem como seres humanos, os honrassem e chorassem com eles por seu destino. Assim, quem havia sido apartado era reintegrado, e os efeitos ruins da injustiça cessavam. O que eu ia perguntar, ia colocar, é que eu assim, pensando na história, por exemplo, dos negros africanos que chegaram aqui no Brasil, que trabalharam, que muitos morreram, dos índios também, que foram boa parte dizimados, restou muito pouco, que continuam sofrendo aí. Eu fico pensando, essa conta não está fechada, está em aberto. Quer dizer, muitos lucraram com isso, com esses fatos que aconteceram, com muitas mortes, muitas torturas, coisas assim muito feias aconteceu. E isso, quer dizer, como é que é? Até quando vai ficar assim, em aberto? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Depende de quem isso ser acertado. Depende de quem, como, o que fazer, nós que estamos aqui, que herdamos isso. Herdamos essa coisa, né? Esses fatos. E assim, uma outra questão que me incomoda é que é atual, que nós estamos vivendo agora. É esses conflitos que estamos vivendo atualmente, entre grupos, entre a extrema-direita e a esquerda, entre bolsonaristas e não bolsonaristas, que chega ao ponto do ridículo, ao ponto do intolerável, do desumano, que a gente tem visto acontecer, fatos, né? Que na pandemia se agravam ainda mais. Então, o que fazer, né? A gente não pode hoje dizer o que pensa, porque é escrachado por aí. Então, a gente vai ficar assim? Será que temos que ficar assim, calados? Ou como, né? Não é possível continuar dessa forma. Então, essas coisas que me inquietam, né? Porque é forte isso aqui, né? Você está vendo? Como que repercute? Sim. João, o que você traz, eu acho que é uma inquietação assim que ela persiste aí, e se alguém não sentiu algo com relação a isso, talvez esteja um pouquinho à margem aí, porque isso toca, né, a todos nós. E quando você traz sobre isso, assim, os índios, os negros, a história, e a gente olha para essa história, e como você diz, poxa, mas essa conta não fecha, né? E como é que isso atua dentro do coletivo, desse, né, inconsciente coletivo maior, e como é que isso atua dentro do sistema de cada um? Também existe um pouquinho dessa diferença, mas isso atua nesses diversos sistemas e nesse sistema maior também. E todas as vezes que a gente coloca isso dentro de uma constelação, a gente vê o impacto disso, João. A gente vê o impacto dessa exclusão com relação aos negros, com relação aos escravos, com relação aos índios, aonde quer que ela tenha ocorrido. Antes de vir hoje aqui, assim, eu estava com uma frase assim, falei, nossa, mas que será que é isso, assim, né? Eu não tinha visto o capítulo ainda. E me vem à mente assim, para isso eu sou pequeno demais. Eu não sabia eu não tinha visto o capítulo. E tem algum momento, João, que realmente nós somos bem pequenos diante dessa grande força. Isso não significa que eu não faço nada e deixo tudo isso aí acontecer. Como é isso dentro dessa consciência,
dentro dessa consciência pessoal e também dentro dessa consciência maior. Isso atua, tá? O fato é, falar para você, atua. Tanto que a gente pode ver várias brigas e várias desavenças que existem em sistemas por conta de emaranhamentos com gerações passadas e que estão lá atrás. Então, o primeiro ponto é assim, até onde retornar isso dentro do meu sistema, como isso atua. Isso pode ser verificado quando se abre uma constelação familiar. Agora, numa visão mais coletiva, isso, sim, João, ainda tem os seus efeitos. Resta saber, assim, quando nós vemos hoje, né, na mídia, nos programas, quando você toca em algum ponto, por exemplo, com relação aos negros, e quando você fala nesse sentido de denegrir, né, nesse sentido pejorativo, o quanto isso gera, o quanto está presente ainda esse sentimento, e não vou falar em questão de bom ou ruim, razão ou não ter razão, tá? Não é para entrar nisso, mas é justamente para a gente entrar nesse lado de que isso atua e existe ainda uma grande força por trás de tudo isso. Por quê? Porque ainda existem excluídos. Porque ainda existem divisões. Essas divisões entre grupos, quaisquer que sejam eles, ainda existem essas divisões onde um grupo se vê superior ao outro, onde não se reconhecem como iguais, onde um tem mais poder e mais recursos que o outro e quer sufocar esse outro. Dentro, inclusive, de uma consciência muito boa, pensando que é aquilo mesmo que é o melhor e que deve ser feito, porque lá, naquele grupo, naquele sistema, atua daquela forma. Então, esses choques, eles vão existir. E esses choques também nos fazem despertar. Despertar para uma nova consciência. Eu vejo o quanto as novas gerações, e falo isso por conta, inclusive, dos filhos, têm uma consciência bem diferente com relação à aceitação do outro, por exemplo, da forma como ele é. Algo vai avançando. Quando nós vamos chegar em algum ideal, não é, de que essas divisões e essas exclusões não vão mais existir, será que existe isso? Por conta, inclusive, de um determinado grupo ou um determinado sistema ter essa consciência que vela por esse pertencimento e faz, inclusive, ele caminhar dentro dessas crenças e valores, que para aquele grupo pertencer àquele grupo significa eu faço o mesmo que vocês. Então, essa questão que você trouxe, João, ela é bem abrangente. O que eu estou fazendo aqui é dando alguns toques, porque eu vejo que isso vai também tocando de algum modo em cada um, de uma forma diferente. E nós podemos ver o quanto nós estamos também diante do nosso pertencimento vinculados às crenças e valores do nosso próprio grupo. E o quanto é difícil desbordar disso, sem, claro, ferir esse grupo e também sem ferir aos demais. João, o que eu vejo assim é que cada vez que a gente coloca também uma constelação e que essas vítimas e assassinos, que esses perpetradores, que esses excluídos conseguem se olhar nos olhos, é uma forma de dar um pequeno passo para essa reconciliação dentro dessa grandiosidade que é esse todo. Mas é um pequeno passo. Mas a gente vai dando pequeno passo. E quem sabe com pequenos passos, de repente tenha já percorrido um caminho que seja curto ou que seja longo, mas percorreu um caminho. Porque cada vez que se alcança essa reconciliação entre um e outro, um espaço novo se abre. Não é só ali, é um espaço que se abre e que fica disponível a todos os demais. João, não é uma coisa que dá para responder pontualmente também, né? É para a gente refletir mesmo. Mas foi bom.
Tinha pergunta no chat, né? Você falou, né, Larissa? Sim, a Cris que fez a pergunta. Cris, você quer perguntar? Você consegue abrir seu áudio? Abro sim. Tchau. Cadê? Primeiramente, agradecer a João, porque eu acho que a gente estava em sintonia, porque é algo que também tocou, João. Obrigada por sua Verdade, pergunta. Cris. Verdade, também agradeço. Acrescentaria também nisso, porque a gente às vezes fica muito pautado no negro, no índio, mas a gente às vezes esquece dos imigrantes, né? Os imigrantes também passaram maus bocados no país. Acho que todos aqueles, né, que ajudaram a construir o que nós conhecemos hoje como nação, precisam, né, estar incluídos aí. Mas a minha pergunta, Marcos, ela me chamou bastante atenção, porque eu pensei nessa coletividade também. Foi nesse conceito que ele cria do assassino atrás dos assassinos e o assassino superior atrás de nós, né? Quando ele faz essa colocação em relação a uma vivência que ele teve. Isso aí emana é uma energia que é tomada a serviço do coletivo, porque parece-me que dá a entender que não é algo pontual. Por exemplo, quando se coloca representantes, aí outros representantes de antepassados precisavam ser vistos, eles são incluídos e meio que resolve. E nesse caso, não, ele ficou paralisado, ele precisou de algo que parecia que era um pouco, assim, era pertencente ali, mas ao mesmo tempo era algo mais amplo. Aí eu falei assim, gente, mas esse conceito aí é em relação a antepassados pontuais ou não? É ao sistema da coletividade, no caso, a coletividade aí dos judeus e dos alemães. Como é que seria isso? Nossa, excelente isso que você trouxe. Primeiro porque eu não vou conseguir te dizer exatamente o que significava naquele momento isso daqui, mas também chegou até mim dessa forma que você está trazendo, pela reação dos outros representantes. Veja que teve um relato aqui de que um dos assassinos falou, olha, não mudou nada para mim. Eu tinha que assumir a minha própria culpa. Então, ter esse, vamos colocar assim, o mandante, como o assassino dos assassinos aqui atrás, em mim não refletiu nada. Eu ainda sentia que eu precisava olhar para as vítimas que me correspondem, para aquilo que é da minha responsabilidade. Por outro lado, tem esse aspecto de que um outro que estava paralisado, quando entrou o assassino dos assassinos, e a gente pode ver isso como essa energia, ou seja, essa origem que coloca esses assassinos a serviço, aonde eles estão conectados, aonde eles estão em sintonia e que estão a serviço dessa força e dessa energia. E para um deles, ele se recostou nessa força assassina que estava intimamente ligada a ele. Então, ali tem vários aspectos. Tem desde esse aspecto pessoal, mas tem algo muito maior mesmo, como você percebeu, porque você trouxe isso, é possível ver que você percebeu isso, como esse algo que está presente e que essa energia e essa força original que leva esses assassinos a serem dessa forma. Então eu vejo que para cada um ali atuou de uma forma diferente. E então não dá para a gente restringir só é isso ou aquilo, mas é sim tudo isso que você trouxe e inclusive eu posso falar o que veio para mim, que eu vejo também como essa força original que leva esses assassinos a cometerem isso da forma com que cometeram. Esse vínculo, essa conexão que está presente ali. Então, atuou tanto no pessoal ali, de uma forma bem restrita para cada um, mas também de uma forma bem mais ampla, bem maior. E que, de algum modo, todos estavam conectados. Mas para um, ele enxergou rapidamente o que precisava resolver por si mesmo. Tanto que no relato ele fala, olha, Hellinger, eu ouvi a sua voz lá bem longe para a gente ir voltando. Ele fala assim, sua voz estava fraca. Perto do que eu estava tomado, a sua voz vinha longe. E eu ainda precisava ficar mais um tempo para olhar para a vítima.
esse é um movimento muito bonito. Porque, no geral, no começo, não é que é tudo assim fácil e que a vítima encontra o assassino, se olham nos olhos e tudo fica bem. Não, é muito difícil. Existe muita dor, existe muito sofrimento. Agora, quando eles conseguem dar esse passo, aí vejam o quanto isso faz bem para a alma, tanto da vítima quanto do assassino. Porque eles conseguem se encontrar. Tanto que esse aqui falou assim: eu precisava ficar mais um tempo para encontrar com as outras vítimas, porque eu ainda tinha mais a reparar. Eu ainda tinha que olhar mais. Esse reconhecimento é grandioso. Esse reconhecimento na alma é grandioso. E ele certamente leva a um passo muito além, muito adiante, né? Porque ele consegue, de fato, na alma olhar para cada um daquele que tirou o proveito, daquele que foi excluído, daquele que foi morto, né? Então, tudo isso, essas vantagens e todas essas exclusões, elas vão sendo reparadas dentro de vários sistemas, dentro de vários sistemas. Essa constelação ela não é uma constelação que atua apenas em um sistema isolado, mas de um grande sistema. Um grande sistema. E eu falo isso para vocês com toda certeza, como quem já participou de constelações assim, e participou também de constelações que envolvem temas abrangentes, como doenças, né, como meio ambiente. Não é uma constelação restrita, é uma constelação realmente que abarca um outro nível de consciência e que por isso nos favorece sobremaneira. Ok, Cris? Obrigada, Marcos. Ok. Mais perguntas, Larissa? Sim, Marcos. A Marina está com a mão levantada e também nós temos, em seguida, 3 comentários, 3 partilhas muito interessantes no chat também. Ótimo. Eu Marina, queria era aproveitar a pergunta do João sobre a questão indígena, assim, principalmente. Eu quero ver se eu entendi o que você falou. Eu estou procurando aqui os termos corretos para não trair aí a filosofia. Então, sobre essa questão, né, da postura, do não julgamento quanto a essas questões que são sensíveis, que envolvem essas etnias, o comportamento de cada um de nós, eu quero ver se eu entendi, reflete nessa consciência coletiva, vamos dizer assim, não no sentido durkheimiano, mas assim, a consciência individual de cada um de nós, a postura de respeito, de não julgamento, de reconhecimento, ela vai, entre aspas, contaminando outras pessoas, e isso a gente vai construindo essa nova postura. É isso? Nesse sentido, sim, também, né? Até o que a gente chama de massa crítica, né? Que isso vai tomando esse corpo, essa força, e uma nova consciência também vai sendo alcançado, né? Um outro nível de consciência. Então, nesse sentido, sim, também, porque você percebeu algo diferente. E aí, quando um percebe também esse algo diferente, esse caminho automaticamente se abre para outros que possam vir juntos também dentro desse inconsciente coletivo, se a gente quiser chamar assim, essa massa que se cria. Nesse sentido, sim, Marina, nesse sentido, sim. Agora, nós precisamos caminhar muito com relação a essas percepções, com essas exclusões, inclusive todos esses que nós falamos aqui, escravos, negros, indígenas, imigrantes, sim, sim, precisamos, sim. Porque cada vez que a gente coloca isso dentro da constelação, né, por exemplo, quando o Bert esteve aqui no Brasil, e ele teve um período que ele veio, ele trouxe muito a questão dos indígenas, né? Por conta de tirar deles a terra, né? E o que aqui acontece, né? O que a gente percebe? Que enquanto eles não são incluídos, enquanto eles não são vistos, inclusive como esses donos da terra, algo fica ali emperrado. Algo é difícil para todos, não só para eles. Algo custa muito. E custa, inclusive, com a própria vida, para aqueles que vieram depois. E, ao mesmo tempo, quando eu começo a reconhecer, né, que algo partiu dali,
quando eu olho para essa origem e dou um lugar para isso, é aquilo que eu falei, daquele pequeno passo, ou como você disse, assim, um pequeno reconhecimento de um, mas que está ligado a todos. Aquela parte, assim, quando a gente fala um holograma, que um contém o todo, então Sim. isso vai sendo espalhado também dentro dessa grande consciência. A Josiane levantou a mão que eu vi aqui. Tem algo antes, Lari? Sim, não sei. Pode falar, Josiane. Já está aberto o microfone? Então, a questão dos índios, me veio uma questão interessante. Eu não estou no Brasil no momento, eu moro no Canadá. E a questão dos índios aqui, existe assim, por exemplo, se tu é indígena, você não paga universidade, você pode pescar, mas o branco não pode. Uma série de coisas, os índios aqui, eles têm, como se diz, privilégios. E isso me chamou muita atenção, porque, por exemplo, você não vê isso no Brasil. Mas aí me veio um questionamento, por exemplo, não estou dizendo que aqui está certo, o Brasil está errado, eu só estou botando uma questão para ser pensada. Então, eu olho para mim, por exemplo, eu quero entrar na universidade. Para mim é muito difícil como estrangeira. De onde eu vim? Qual é a terra que é minha? Eu sou de descendência italiana, então eu posso ir na Europa, lá na Itália, perto de Veneza, de onde meus ancestrais vieram, e pedir o meu pedaço de terra e os meus direitos. E aí eu comecei a pensar esse monte de coisa. Então, para vocês, de onde vocês vieram? Descendentes alemães, austríacos, chineses? De onde a gente vem? Quer dizer, qual é a nossa real terra, então? Entendeu o meu questionamento? E quando você falou, a gente não deve julgar, eu me senti assim, eu acho que eu julguei algumas vezes, assim, eu julgo a forma que eles são tratados com tanta regalia comparado com outros. Não sei se você consegue entender o meu posicionamento. Então, quem tem direito a quê e aonde? Sim. Não sei se tem alguma resposta para isso. Vamos lá. Você nasceu onde? Você veio de onde? Vamos ver. Só para a gente, você trouxe uma questão do lugar. Tá? Isso, eu sou brasileira, eu nasci em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, e eu vivi 40 anos no Brasil, e hoje eu vivo no Canadá, mas eu sou de descendência italiana. Meu bisavô veio da Itália, da província de Marostica, perto de Veneza. Uhum. E veja como é para você, assim, simplesmente você falar para você mesma: eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Deixe que isso atue na sua alma. Eu sou brasileira. Mas o sangue italiano é muito forte também. Isso. Calma, veja só o que acontece. Tem um passo seguinte. Tá bom. Ele soa incompleto, vamos dizer. Isso, aí você vai falar da sua ascendência, que é italiana e o que mais? Europeia, o que mais tem? Não, só italiana. Só Tudo italiano. que eu sei é italiano. Uhum. Agora fica com esse brasileiro, porque assim, tem uma vontade de deixar ele de lado, né? E se você deixar, ele vai ficar incompleto da mesma forma como você trouxe essa palavra. Você fica com o brasileiro e veja também como é eu sou italiana. Como é repetir isso? Meu Deus, parece que eu sou italiana, eu estou mais em casa, estou mais... Meu, que interessante, né? Eu também sou italiana. Eu também sou italiana. E eu também sou canadense, então é uma confusão, né? Muita coisa junto. E agora você vive no Canadá, né? Não, mas também sou canadense, porque eu tenho passaporte canadense, então eu sou as três coisas, no fim das contas, né? E aí a gente vai trazendo tudo isso, assim, para nós, sem precisar também deixar algo de lado dentro desse que é melhor ou que é pior. Com relação a esses direitos, né? Cuidado, assim, quando é meu direito, né? Essas exigências, assim, normalmente elas vêm disfarçadas, né? Porque no fundo, esquece isso de direito, mas sim eu reconheço aquilo que sou, onde eu estou.
E você trouxe algo importante, o Geraldo falou que quer comentar aqui sobre uma experiência com os índios, e eu também quero ouvir, porque no Mato Grosso do Sul, e eu sou do Mato Grosso do Sul, a gente tem bastante esse convívio com os indígenas, né? Por exemplo, eu convivi muito com uma pessoa que trabalhou dentro da minha casa e que era indígena, né? E que morava realmente na aldeia. E para quem não conhece, assim, não é aquele indígena que está com aquela caricatura, né? Mas sim traz todos esses traços e traz toda a tradição, traz toda uma cultura e que para mim foi muito interessante conviver com essa pessoa e fazer parte, né? Porque algumas vezes ela me chamava ali, eu conhecia algo. Com relação aos direitos, Josiane, como é que a gente compensa isso? Aí a gente traz para uma lei que o Bert Hellinger traz para nós, essa lei do equilíbrio. Como é que um país encontra uma forma de compensar algo que foi feito lá atrás? Ou como é que dentro do meu sistema, porque ocorreu algo ali que traz alguma vantagem ou desvantagem, como isso se equilibra? Então vamos olhar um pouquinho só com relação a esse aspecto da lei do equilíbrio. Como é que a gente pode minimamente compensar alguma falta, alguma perda, alguma exclusão, alguma vantagem excessiva que foi conquistada, né, às custas desse outro, dentro desses sistemas. Então, eu não vou entrar nesse campo de isso é ruim, isso é bom, isso é mais, é muito, é menos, tem um sistema disso ou daquilo, cotas. Não, mas assim, só fique com essa pergunta e se faça essa pergunta. Como é que isso pode ser compensado para chegar dentro de um equilíbrio, dentro desse sistema, menor ou maior? Geraldo. Sim, primeiro, gostei muito do seu pronunciamento sobre pessoa que conviveu contigo, é chamada de indígena. E para eles, os indígenas, o índio nada mais é que um elemento da tabela periódica. Eles gostam muito de serem chamados de indígenas. Falei isso com relação ao Terena, aqui de Mato Grosso do Sul, da qual eu tenho o privilégio de trabalhar, conviver durante já 4 anos e 8 meses. Mas bem próximo mesmo, tanto que ontem à tarde eu estava fazendo uma visita na casa de um cacique que é um grande amigo meu, eu posso chamar de grande amigo meu. E alguns movimentos indígenas, da qual nós fazemos, alguns movimentos sistêmicos, mas os indígenas, eles olham para nós, os brancos, assim, sem entender o porquê. Eles olham aquilo assim, sem entender, sem julgamento de tudo aquilo que foi feito e que é feito até hoje com eles. Aqui dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos aproximadamente 11 mil indígenas urbanos. Nós temos algumas favelas indígenas aqui, e essas favelas são respeitadas muito, inclusive na região aqui onde eu e o Hamilton moramos, bem próximo, né? É a região do Chácara, e alguma coisa que acontece sempre é culpa dos indígenas. E eu estou sempre no meio lá defendendo e trazendo um cacique ou outro para explicar que realmente não conheço. Todos os fatos que acontecem com relação a algum delito, porque tem uma favela indígena próxima. Aquilo foi me incomodando e aí eu chamei a associação, juntamente com os presidentes da diretoria, e coloquei alguns caciques frente a frente com eles para dizer que nada disso eram problemas dos indígenas. Mas então, é como eu estava dizendo, eles olham os movimentos sistêmicos, para nós, brancos, sem entender realmente. Eles olham simplesmente o porquê. Eu não estou te julgando, eu não tenho pena de você, mas eu não consigo te entender. E esse movimento ele sempre se repete quando tem alguns movimentos que a gente faz, e até mesmo em algumas constelações que a gente faz com eles. Era só isso que eu tinha a comentar, que eles têm um coração puro, assim, de olhar simplesmente
sem entender. Mas eles não julgam, não criticam, e eles só não entendem. Sim. Obrigado, Geraldo. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ver se vai dar. Eu falei dessa pessoa que eu convivi e ela me mandou recentemente uma foto que ela está se formando. Olha que bonita a foto que ela me mandou. Ela está se formando na faculdade, daí ela quis compartilhar essa vitória, essa conquista. Eu fiquei muito feliz, assim, de uma pessoa, né, de uma convivência já que faz muito tempo. Morei em Dourados na época, foi Dourados, Geraldo, morei em Dourados em 95 por aí. E aí ela me mandou essa foto. Geraldo, você trouxe algo muito interessante com relação a essa pureza, não é? Lá na origem, essa pureza e esse eu não entendo. E quando você estava falando, eu me lembrei também, como eu disse aqui, de questões, né, globais, e uma vez teve uma constelação sobre Era uma árvore, e na verdade era sobre o meio ambiente na Alemanha, quem esteve, a Larissa estava lá, nessa constelação. E todos foram tomados, assim, ali, não é? E eu representava. E aí, eu tinha exatamente esse sentimento que eu dizia assim, por que eles querem me matar? Por que querem matar o meio ambiente? Por que querem destruir? Eu só queria o bem de todos que estavam ali, assim. Eu só queria fornecer algo e trazer algo bom, e eu tinha exatamente esse sentimento, tem vários, né, mas essa sensação inicial que você trouxe falando dos índios, era assim, eu não entendia. Por que é que tantos queriam me derrubar como árvore, queriam me matar, queriam me destruir, e eu queria apenas entregar algo bom para todos que estavam ali. Só compartilhando esse sentimento aí junto com você com relação aos indígenas. Eu vi que tem mais coisa aí no chat, Larissa. Tem mais coisa. Vamos lá. Vou voltar lá para o comecinho do chat. A Helena registrou assim: para me colocar como pequeno, fico na imagem do beija-flor, fazendo o que lhe é possível para apagar o incêndio na floresta, mesmo sendo ridicularizado por outros animais. Helena, é isso e é ir além mesmo, né? De que existe uma grande força que atua por trás de tudo isso. E só me cabe realmente me curvar, né? E saber que essa grande força também traz em si uma grande luz e que está para todos. Aí, quando a gente consegue também se curvar diante dessa grande força, a gente também vai, de algum modo, para o nosso lugar. E aí, desse lugar, se for necessário e possível, fazemos algo. Eu não vi a Helena aqui. Ah, a Helena, tá ali. Agora eu vi. Obrigado, Helena. O Nicolas também fez uma partilha. Nicolas, você gostaria de abrir seu microfone ou prefere que eu faça a leitura? A gente não consegue te ouvir muito. Está bem baixinho só o seu microfone. Um pouquinho melhor. Quer tentar tirar o fone? Não. Se você desconectar o fone, não fica melhor? Ahí, ¿me escucha? Sí. Bien. Primero, buenas noches. Yo soy de Argentina. Casi no hablo portugués. Sí entiendo casi perfecto todo lo que se habla. Entonces creo que se me dificultaría compartir mi imagen. Por eso lo escribí en castellano. Y bueno, nada, eso. O sea, Sí, estoy muy sí. agradecido de participar acá y aprendo. Nicolás, si quieres hablar, es posible comprender muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad, yo puedo hablar en portugués. No hablo muy bien español, pero creo que es posible para esto aquí. Yo ahí escribí cuál es mi imagen ante esta situación.
acá en Argentina vivimos la misma situación que viven ustedes, sobre lo que planteó Joao, no solo en esta coyuntura política que estamos viviendo ante una pandemia que nos está afectando a todos por igual, sino nosotros también tenemos cientos de miles de excluidos de nuestras originarios, que tenemos de muchas razas, y tenemos también cientos de miles de excluidos que fueron inmigrantes en su momento, y que eso afecta constantemente. Yo como constelador he tenido la suerte de trabajar con gente que ha querido constelar su vinculación con el lugar donde viven, y hemos hecho también constelaciones con gente originaria, o sea, con descendientes originarios acá en Argentina. No tenemos esa suerte que tienen ustedes de que todavía tienen una cultura muy fuerte. Acá está como muy devastado, ¿no? Nosotros hemos tenido una guerra hacia lo que se llamó la conquista del desierto, que fue una destrucción muy grande, y una organización social de eliminación de originarios. De hecho, ya casi no quedan un montón de tribus, digamos, o de originarios. Pero bueno, sus descendientes, he tenido la suerte en el norte de Argentina y en el sur con mapuches de trabajar sobre eso, y es muy fuerte la necesidad de la tierra, de que es, o sea, lo que el territorio como tierra y como espacio nos pide que le demos el lugar que le corresponde en este caso el mapuche, o el diaguita, o el coya, o el aymara. Cuando Joao compartió lo que compartió, yo lo veo también, y lo veo reflejado en nuestra sociedad y en todo lo que estamos viviendo como división tan grande en nuestra sociedad. Por eso compartí ahí que mi espacio y mi imagen ante eso es, bueno, ante esa inmensidad, desde mi lugar como pequeño, como me coloco, o sea, excluyéndome y excusándome y excluyéndome ante esa fuerza, o integrándome e incluyéndome ante esa fuerza que me posee y que me va a tomar y que me da su lugar, y que yo tengo que dejarme llevar al lugar que me corresponde. Eso. Sí, gracias. Muchas gracias por compartilhar com nós outros. Bom, só para dizer, assim, ele compartilhando que também lá na Argentina, né, existem essas exclusões, e como é forte esse desejo da terra, né, do território, e de reconhecer esses que pertencem, que chegaram primeiros, e todos esses povos que ele citou ali, os nomes, assim. Isso em todo lugar, Nicolas, em todo lugar, né? Essa necessidade desse reconhecimento. Gracias. De nada. Mais, Lari? Sim. A Maria Garcia trouxe aqui uma partilha, relembrando aqui a situação das pessoas com deficiência física ou intelectual. Maria, você está aí? Você gostaria de abrir seu microfone para compartilhar conosco? Está me ouvindo? Sim. Eu tenho uma filha com síndrome de Down e ela tem 13 anos. E quando o Marcos falou que a gente está nessa luta, né? Quando o João fez as perguntas, eu me identifiquei muito também com as perguntas do João, né? Com os posicionamentos do João. A hora que ele falou do momento atual, eu tinha acabado de pensar, né? Foi muito interessante. E quando o Marcos falou que a gente está nessa luta, que não fecha a conta ainda, mas que a gente está a passos de formiguinha, eu pensei muito nisso mesmo, porque em 1800, em 1700, né, quando eu tive, é claro, eu fui ler, fui estudar, fui saber tudo a respeito, né, ainda fico lendo, aprendendo, as pessoas com deficiência eram assassinadas, eram jogadas em buracos e pronto. As mães eram vistas como incompetentes, que não eram capazes de fazer filhos perfeitos. No Holocausto mesmo, a primeira turma a ser morta foi as pessoas com deficiência, porque davam muito gasto para
população, para o país, e não tinha utilidade nenhuma. Passando por tudo isso, aí elas foram internadas, já não eram mais assassinadas, né? Elas eram internadas, nascidas, internadas e até morrer. Hoje, ainda tem muito disso? Tem muito disso. Falo com propriedade de causa, né? Porque eu estou nessa luta e é uma luta grande. Mas hoje eles são vistos. De alguma maneira, nossos filhos são vistos. Eles estão... É uma inclusão muito lenta, como o Marcos disse. É lento, lento. Vocês não têm noção, é só vivendo para saber. É lento. As pessoas acham lindos, mas não querem para elas, né? Eu vejo como a Clara é de uma simpatia gigantesca. O Eurico conhece a Clara, porque o Eurico faz parte da minha vida. Mas quando eu falo, será que ela queria um filhinho assim, né? Não, não quer, gente, porque é uma luta muito grande. Mas eu fico feliz porque eu faço parte dessa luta, de incluir nossos filhos na escola, de incluir nossos filhos na sociedade, de incluir nossos filhos no serviço, né? De fazer com que nossos filhos, e que nós também, com as nossas deficiências, sejamos respeitados por isso, né? Então, é isso que eu queria ilustrar. A gente está a passo de formiguinha. Eu sei que eu vou embora um dia desse plano e ainda não vai estar do jeito que eu quero, mas vai estar muito melhor. Porque hoje, pelo menos, a minha filha pôde nascer. Ela não foi assassinada, né? Eu sei de alguns países em que você tem a opção de abortar, né? Você faz o exame durante a gravidez e é legal você abortar. Mas ela não foi assassinada, ela está viva, ela está numa escola regular, ela faz balé, faz dança, então isso para mim é de uma evolução muito grande, mas ainda passos lá, passo devagarzinho, igual o Marcos falou, é muito formiguinha ainda, mas eu faço parte disso, e eu estou muito feliz que eu sei que daqui, quem sabe, muitos anos, daqui, sei lá, um século, já esteja muito melhor do que agora. Então, obrigada, viu, pessoal, pela oportunidade de falar um pouquinho de mim e da minha filha. Maria, obrigado. Obrigado por compartilhar conosco. E enquanto você estava falando, você me fez reviver uma constelação em que eu estava com o Bert em Brasília e eu representava justamente esses excluídos que eram deficientes. E ninguém olhava para mim. Eu estava num canto assim, bem afastado e com todos aqueles sintomas, uma constelação bem difícil mesmo. Para mim era difícil. E de repente, Maria, alguém olhou. E quando alguém olhou, aquilo no meu coração, a alma assim se sentiu inundada de um grande amor, porque alguém viu o meu grande amor. Alguém viu quanto amor eu estava levando ali, eu trazia e eu queria entregar para aqueles que estavam próximos a mim. E foi uma felicidade, assim, de saber que alguém olhou para o meu grande amor. E quando alguém olhou para esse grande amor, a minha sensação era assim: muitos foram curados, muitos foram vistos. Mais uma vez, não era algo de um só, não era só daquele sistema, daquela família, mas esse olhar levou a muitos e curou muitos também. Tudo porque esse grande amor foi visto. Obrigado por trazer isso daí, porque depois dessa constelação, a minha proximidade e pessoas que chegam até mim assim com autistas, né, autismo, é inacreditável e para mim assim é muito gostoso poder abraçá-los, acolhê-los dessa forma, sabendo que são portadores desse grande amor. E falo que é experiência própria, é muito amor mesmo. Um amor incondicional, é um amor o dia inteiro. Você ouvir que ama você pelo que você é,
né? Ela agradece tudo que eu faço, o leite que eu faço, a comida que eu faço. Então, isso para mim é uma experiência celestial. Agradeço muito. Ai, ai, vai, Larissa, vai você. Ai, gente. Tá vendo quando eu tava com a frase que eu sou pequeno demais para tudo isso? Agora vocês estão entendendo, né? Senhoras e senhores, que encontro emocionante. Olha, Marquinhos, assim, nós já passamos 7 minutos do nosso horário, mas eu estou vendo que a Adriana levantou aqui a mão e eu estou sentindo, assim, que... E se o grupo todo concordar, acho que é um momento. Será que nós podemos ter essa última partilha? Claro, por mim tudo bem. Aliás, o nosso último encontro terminou em riso, que eu estava falando de caminhar, não é? A gente ia até o dia seguinte, ia ser um encontro rave. Adriana, Pode você abrir o consegue abrir seu microfone. microfone, por favor? Sim, sim. Boa noite, né, a todos. Então, eu ouvi a fala, né, da Maria e me tocou muito o coração, porque eu trabalho num centro de referência aqui no município de atendimento à pessoa com deficiência. Então, assim, é muito tocante mesmo, porque nós fazemos um trabalho que nós precisamos ainda crescer muito, mas a gente já cresceu um tanto bom. E nós fazemos o atendimento uma vez por semana, essas crianças, e fazemos também a capacitação dos professores da rede pública, dos pedagogos e dos diretores quanto à inclusão dessas pessoas com deficiência, né, que inclui várias deficiências. E em 2018, eu e uma amiga minha fomos até Belo Horizonte fazer a formação de educação sistêmica, que era com a Ellie no IDESB, né? E aí também a gente começou a trazer a educação sistêmica, né, para a rede, tanto para os professores, né, quanto para os pais também e mães. Então, eu sinto assim que está sendo uma caminhada bonita, onde a gente já está conseguindo acrescentar essa questão do olhar, né? Do olhar essa criança e sentir que ela também está sentindo que está sendo, né, olhada. E então foi isso, né? Eu falei assim, gente, eu vou compartilhar essa vivência que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Obrigado, Adriana. A Ellen é uma querida, né? Eu gosto muito da Ellen e do trabalho que ela faz, né? Hoje tem o Instituto Ellen, né? Vieira da Fonseca. Sim. Então hoje ela faz. Sim. E que bom que nas escolas levam esse olhar sistêmico, né? Dentro dessa visão sistêmica. E como é que nós podemos olhar para essas crianças sendo apenas as crianças, né? Olhar para essas crianças com os seus pais, né? Sem querer fazer mais por elas, ou sem querer fazer além desses pais, ou melhor que esses pais. Esse é um grande limite ali, né, que deve ser estabelecido para que essas crianças possam acessar essa leveza de ser essa criança e ser um entre todas as demais crianças ali, com esse olhar inclusivo. Então, é muito legal isso dentro das escolas e o efeito que isso tem para a criança e para a escola e para esses amiguinhos que estão ali com essa criança. Vocês devem ter notado isso se vocês trouxeram esse olhar para dentro da escola. É assim, o que a gente percebe, assim, que às vezes, para o outro, quando a gente faz os exercícios, né, é só assim que eles vão sentindo, porque é de uma simplicidade tão grande, mas que alcança uma dimensão maior, né? A gente às vezes não consegue nem dimensionar a dimensão de onde se toca, né? Sim, o professor fica desconfiado quando a gente vai levar essa visão, assim, e falar, se fosse isso eu teria feito há muito tempo, né? Se fosse olhar para essa criança e ver que atrás dele tem o pai e a mãe e que eu sou apenas o professor, agora vai fazer isso. Fazer os exercícios. Faça isso na prática e dê esse lugar no coração, dê esse lugar na alma, dê esse lugar assim de que aqui eu sou apenas o professor. E aí você vai ver como tudo se transforma dentro de uma sala de aula.
A Helena levantou a mão também. E agora, Larissa? Levantou, Helena, a mão? Não. Ah, não. Onde Não, é? por mim que não tinha- não, levantou não. Ai, eu não estou vendo mão levantada. Não, ela não levantou não. Ela falou aqui agora que não levantou a mão não. Ah, tá. Deixo com você. Ah, então eu acho que chegamos ao fim desse encontro maravilhoso, muito rico, muita emoção, muito aprendizado, maravilhoso como sempre, não é mesmo? E agradecendo a todo mundo que participou, Sandra pela leitura, e eu te passo a palavra, Marquinhos, para você nos dar o seu tchau. Muito obrigado mesmo por esse encontro. É esse momento de realmente estar aqui nessa entrega presente com vocês. É tão rico, é tão fortalecedor mesmo, assim, para a semana toda. E eu deixo meu coraçãozinho aqui, que eu estou vendo vários corações aqui, também deixo meu coração com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, Sandra, que leu, todos que participaram. Tão rico quando a gente pode fazer essa partilha. Um beijo no coração de vocês. Receba nosso Tchau. carinho, Marquinhos. Gratidão também. Um beijo, pessoal. Até a próxima terça. Cuidem-se bem. Boa noite. Tchau, boa Obrigada. noite a todos. Obrigada.